Sidney, aqui, só à esquerda. Boa noite. Queria ouvir de você primeiro um balanço dessa vitória por 4-0, um bom jogo, mais uma vez, do Inter, agora aqui no Beira-Rio, e te perguntar sobre dois jogadores em específico, que é o que o torcedor mais quer saber em relação a Johnny e Maurício. Como que vem sendo o trabalho com esses dois no dia a dia? Eles têm sido titulares desde a partida contra o Fluminense, logo após uma eliminação, e o Mano cita após a partida contra o Avaí, que havia mérito, e era muito por conta do merecimento das partidas que os dois vinham fazendo. E agora, como gerir essa situação? Os dois são titulares da equipe, ou Edenilson e Alan Patrick podem acabar voltando já na próxima partida? Bom, a partida teve um início muito difícil. A Juventude veio com uma proposta de explorar contra-ataque, e nós tivemos que trabalhar muito bem a bola, com mais velocidade, ou ficar com ela, ter um pouco mais, também em determinado momento, ter paciência para poder construir a jogada. Não foi fácil furar, e tivemos a felicidade durante a partida de conseguir fazer os 2 gols na primeira parte, que era o objetivo, era esse. Se deixa o jogo passar, vira o jogo 0-0, ia começar uma pressão, assim, até uma pressão externa, que podia nos atrapalhar. Mas, de fato, a equipe teve um controle, né, muito inteligente, foi sábio na hora da construção e, merecidamente, né, no final, coroado com essa vitória, placar até elástico, mas por mérito de todos. Em relação aos 2 jogadores que você mencionou, são 2 jogadores que vêm numa evolução muito grande. Já deve ser a 3ª partida, ou 4ª partida que eles vêm ter uma sequência, e o atleta precisa disso, ter essa oportunidade de poder fazer 3 jogos, 4 jogos, até para mostrar para o treinador que é capaz. Mas essa é uma demonstração assim de que todos que estão no clube, todos que defendem o Internacional, eles têm condições de virar titular. Nós temos uma sequência muito forte, jogos tão difíceis, vamos ter agora o Corinthians fora. E também não podemos esquecer que logo ali na frente vai ter as questões dos cartões, então todos têm que estar prontos para poder dar a resposta necessária e ajudar o Inter a construir as vitórias. Nós que estamos pretendendo chegar sempre lá na frente, o máximo de pontos, estar brigando na ponta, nós precisamos de todos, e no dia a dia, quem acompanha os treinos sabe, estão dando uma resposta muito boa. Boa noite, Sidney. Boa noite. Antes do jogo, o ambiente estava pesado para o Edenilson, ele foi vaiado no anúncio da escalação no alto-falante. Como você, o Mano, o grupo, trabalharam essa questão do Edenilson? Como foi o critério para utilização, para a entrada do Edenilson? E se você acha que o episódio de hoje, com a entrada, o gol de pênalti, foram suficientes para recuperar? Se pode dizer que esse jogador está recuperado com o torcedor? Então, o Edenilson tem uma história maravilhosa, né? No futebol e aqui no Internacional. Eu tive a oportunidade, né, o Mano e eu, de dirigir o Edenilson pouco tempo quando trabalhávamos no Corinthians. E sempre um atleta exemplar, um atleta que luta pelo clube que defende. E aqui ele já fez história, né, e vem construindo isso, construindo positivamente, né, tudo que ele busca e tem tido êxito. Então, assim, são questões assim que acontecem num clube ou em determinado jogador que às vezes atrapalha a questão externa, mas ele é capaz. O Edenilson é um cara experiente o suficiente, a gente conta com o Edenilson sempre. É um cara que, mesmo ele quando saiu, ele deu uma resposta muito boa. O ambiente que ele proporciona é maravilhoso, os atletas adoram o Edenilson. E a questão do Edenilson ter entrado e ter feito o gol, pode reparar na comemoração dos atletas que, né, percorreram uma distância muito grande para poder dar um abraço, né, e estar do lado. Então, ele é atleta do clube, ele tem tido uma performance muito boa durante a semana, mesmo depois do que aconteceu. E tenho certeza que, se precisar ali na frente, vai voltar e vai dar conta. Sidney,
Ao longo da semana a gente vem acompanhando os treinos e o Mano até outro dia havia falado pra gente que o Inter, em certos momentos, vinha para ter calma, para rodar a bola, para achar espaço, principalmente contra adversários mais fechados, como foi o caso do Juventude hoje. Também foi o último jogo também em Santa Catarina. Hoje dá para dizer que dentro dessa ideia de ter a paciência para criar as chances, para aproveitar as oportunidades, foi o jogo próximo, talvez, do perfeito, do que vocês imaginam do Inter como dominância no jogo e buscar essa criação? Foi muito produtivo, foi muito certeiro, eu diria, pelo fato de conhecer o Juventude e também o momento que eles estão vivendo, né? Então era um adversário que ia causar uma dificuldade muito grande, porque ia fechar os setores, ia fechar as linhas, a gente ia ter que ter uma paciência maior num jogo como esse, mas o importante é que nós conseguimos furar, fizemos o torcedor estar sempre do nosso lado, para poder realizar aí, com tranquilidade um bom desempenho, saber conduzir uma partida tão difícil como essa, como tem sido as outras com os grandes também. Mas com os grandes sempre querem jogar, né? Então você tem até mais espaço para poder explorar. No caso de hoje, pegamos um adversário muito difícil, que se posta bem, trabalha muito próximo, as linhas muito próximas, e certamente vamos encontrar também na frente. Então a gente já está preparado. Tudo bem, Sidney? Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Tyson. Ele entrou hoje, né, mas não vinha entrando. É mais um jogador que está sem crédito, digamos assim, com o torcedor. Só que a gente vê dentro de campo que ele não está conseguindo dar uma resposta, né? Hoje o Denilson fez o gol, deu o primeiro passo para isso, mas o Tyson ainda... O que falta para o Tyson? Qual é a avaliação da comissão técnica para que esse jogador possa voltar a render o que todos sabem que ele sabe, né? O Tyson é um grande jogador, né? Todo mundo sabe. Que está tendo uma competição sadia dentro do grupo. E esses atletas que estão tendo oportunidade estão correspondendo. Isso é bom, sadio para o grupo e para a equipe. Isso reforça muito o que a gente pensa, que é a questão da competitividade interna, os objetivos são traçados. Isso tudo a gente tem tido êxito. Por quê? Porque existe essa luta, essa busca por um lugar ali de titular. E o Tyson é um cara que tem talento, está tendo uma briga dentro do grupo, que é uma briga, como eu falei, sadia, que quem está ganhando com isso é o Internacional. Professor Sidney, com essa luta de ter mais espaço, a gente vê que vocês optaram pelo Johnny, que vem jogando uma bela partida, mas um jogador vem se destacando mais pela construção das jogadas, principalmente pelo lado esquerdo. E eu falo de Carlos de Pena. Ele é uma peça essencial para esse mecanismo no ataque funcionar? Já há bastante tempo, né? O Pena já vem jogando ali, se encontrou, os parceiros são bons também para poder dar esse apoio a ele e a segurança dele fazer determinadas jogadas. O Pena hoje, não só ele, como o próprio Johnny, o Edenilson quando joga, são jogadores que, tendo espaço, ele acaba rompendo uma marcação que é interessante para a nossa equipe. O Wanderson é um jogador que dá uma amplitude boa. E a gente precisa de um cara que rompe. E o De Pena faz isso muito bem, o Johnny faz do outro lado. Apesar da gente não ter um que dá uma amplitude mais pelo outro lado, mas quando ele traz essa bola, no caso de hoje, o Maurício, que é um jogador mais técnico, mais meia, o Johnny dá esse suporte. Isso facilita muito, não só a nossa construção, e dá uma segurança também para os jogadores que vêm de trás, que é o caso do René, o próprio Bustos. O Bustos é um jogador mais leve, que joga mais na frente, mas também dessa segurança quando você tem um jogador que dá esse suporte, essa opção. E o Pena é esse jogador, tem feito muito bem e dando uma segurança muito grande para nós. Boa noite, Sidney. Boa noite. Hoje a gente viu uma das duas substituições saindo o De Pena, entrando ali o Pedro Henrique, o Tyson entrou também, e a gente viu um time mais ofensivo naquele momento, né? Realmente mais jogadores do meio para frente, algo que a gente não vê geralmente, né, o Mano fazendo. A gente pode esperar isso em outras partidas ou foi algo desse jogo? Não, no momento que eu fiz as trocas, conversei ali com o Julinho, acho que faltavam uns 10 minutos para acabar o jogo, né? A gente estava com o resultado já garantido, tendo uma segurança. E na ideia, eu conversei muito com o Mano na semana também, a ideia de repente, mudar uma composição tática dentro do campo. Essa era uma ideia, uma intenção, né, de ver como se comporta a equipe dessa forma. E como estava 3-0, eu achei que era o melhor momento. Sidney, tu
falou algumas vezes na coletiva do espaço para explorar. E uma das virtudes do Inter, quando o Inter tem espaço, ele tem partido para cima do adversário e finalizado. Atlético Mineiro, Flamengo, Juventude, já teve mais um, que eu não me recordo agora. Domingo é um jogo desse, o Inter vai ter espaço. É o momento da primeira vitória fora, na Arena Corinthians? Certamente nós vamos começar a pensar nesse jogo a partir de amanhã, né? Já na reapresentação, na quarta-feira também, já começar a estudar o Corinthians. Trabalhamos quase 4 anos ali no Corinthians, não é fácil mesmo, é um time que impõe um ritmo muito forte, nós temos que saber neutralizar isso. E o time está preparado para qualquer situação. Vai ser difícil como qualquer outro jogo, mas vai ter um componente extra, né? Porque ali vai estar a briga para quem vai passar, né, na colocação. Então, vai ser um jogo duro, uma decisão mesmo, e a gente tem que estar preparado. Certamente o Corinthians vai vir para o jogo, tem um volume muito grande, o torcedor apoia até o final, mas concordo contigo, pode ser que a gente encontre, e nós vamos procurar, né, encontrar esse espaço para poder explorar também, porque o Inter, neste momento, está vindo com uma performance muito boa, tendo opções, mesmo fora de casa. Temos aproveitado e vamos fazer de tudo para aproveitar lá também. Sidney, boa noite. Você falou agora em opções. O grupo do Inter esse ano está repleto de opções também dentro e no banco e de reservas para mexer durante a partida. Porém, tem 2 jogadores que hoje ficaram de fora, que é o Mikael e o Rodrigo Moledo. Qual a situação desses jogadores? Eles estão em fase de aprimoramento físico. Para domingo, eles serão opção ou ainda vai mais um tempo para a recuperação desses 2 atletas? Eles estão num processo evolutivo. O Moledo já voltou a treinar com a gente, mas era um momento de dar mais condições para ele, para quando ele estiver atuando, atuar com mais tranquilidade, não ter nenhuma volta, né, no departamento médico. Mas ele já está bem, ele, o Mikael também. E certamente na semana já vai estar junto com o grupo e à disposição do Mano.